Parte 3. Rosa Luxemburgo, Homens em Tempos Sombrios. Intimamente ligada à descoberta do, entre aspas, grupo de iguais, fecha aspas, polonês e sua importância permanente para a vida pública e privada de Rosa Luxemburgo, é a revelação pelo Sr. Netschel de fontes até então inacessíveis que lhe permitiram reunir os fatos de sua vida, entre aspas, o assunto delicado do amor e do viver, fecha aspas. Agora fica claro que não saberíamos praticamente nada de sua vida privada pela simples razão de que ela se protegera tão cuidadosamente da notoriedade. Não é uma mera questão de fontes. Foi realmente uma sorte que o novo material tenha caído nas mãos do Sr. Netschel, e ele tem todo o direito de menosprezar seus poucos predecessores, tolhidos menos por falta de acesso aos fatos do que por sua incapacidade de se moverem, pensarem e sentirem ao mesmo nível de seu objeto de estudo. É espantosa a desenvoltura com que Netschel aborda seu material biográfico. Seu tratamento é mais que perceptivo. É o primeiro retrato plausível dessa mulher extraordinária, traçado com amor, contato e grande delicadeza. É como se ela tivesse encontrado seu último admirador, e por isso a pessoa se sente disposta a discutir alguns dos seus juízos. Ele certamente erra ao enfatizar sua ambição e senso carreirista. Julga ele que seu violento desprezo pelos carreiristas e ávidos de status do Partido Alemão, o prazer que sentiriam ao ser admitidos no hashtag, é mera hipocrisia? Acredita ele que uma pessoa realmente, entre aspas, ambiciosa, fecha aspas, se teria permitido ser tão generosa como ela foi? Parêntese. Uma vez, num congresso internacional, Jaurès encerrou um eloquente discurso onde, entre aspas, ridicularizava as paixões mal orientadas de Rosa Luxemburgo. Mas, de repente, não houve ninguém que o traduzisse. Rosa levantou-se no salto e reproduziu a comovente oratória do francês para um alemão igualmente expressivo, fecha aspas e parêntese. E como ele pode reconciliar esse episódio, a não ser supondo desonestidade de autoengano, com a expressiva frase numa de suas cartas a Jogiste, entre aspas, tenho uma maldita ânsia de felicidade, estou pronta para regatear minha porção diária de felicidade com toda a obstinação de uma mula, fecha aspas. O que ele erroneamente toma por ambição é a força natural de um temperamento capaz, em suas próprias palavras, de, entre aspas, incendiar uma pradaria, fecha aspas, que a impeliu quase que a contragosto para os assuntos públicos e até dominou a maior parte de seus empreendimentos puramente intelectuais. Embora ele ressalte reiteradamente que elevados padrões morais do grupo de iguais parece ainda não entender que coisas como ambição, carreira, status e mesmo o simples êxito encontravam-se sob o mais rigoroso tabu. Há um outro empreendimento da sua personalidade que Netschel destaca, mas cujas implicações parece não compreender, que ela era tão autoconscientemente uma mulher, fecha aspas. Isso em si colocou certas limitações ao que, de outra forma, poderiam ter sido suas ambições, pois Netschel não lhe atribui mais do que seria natural para um homem com seus talentos e oportunidades. Sua aversão pelo movimento de emancipação feminina, pelo qual todas as outras mulheres de sua geração e convicções políticas foram irresistivelmente atraídas, era significativa. Frente à igualdade das sufragistas, poderia ser tentada a replicar «Vive la petite différence». Ela era uma forasteira, não só por ser e permanecer uma judia polonesa, num país que lhe desagradava,
em um partido que logo viria a desprezar, mas também por ser mulher. É claro que o Sr. Netchell deve ser perdoado pelos seus preconceitos masculinos. Não teriam muita importância se não tivessem impedido de entender plenamente o papel que Leo Giudice, seu marido, para todos os fins práticos, e seu primeiro, talvez único amante, desempenhou em sua vida. Sua briga fatalmente séria, provocada pelo breve caso de Giudice com outra mulher e terminantemente complicada pela relação furiosa de Rosa, foi típica de sua época e ambiente, como também o foram os resultados, os ciúmes dele e a recusa dela durante anos de perdoá-lo. Essa geração ainda acreditava firmemente que o amor ocorre apenas uma vez e sua despreocupação em relação a papéis de casamento não deve ser erroneamente considerada como alguma crença do amor livre. As evidências do Sr. Netchell mostram que ela teve amigos e admiradores, que os apreciava, mas isso dificilmente indica que tivesse havido um outro homem em sua vida. Parece-me completamente tolo acreditar no mexerico do partido sobre planos de casamento com Hartstein Diefenbach, a quem sempre chamou de senhor, e nunca sonhou em tratá-lo como igual. Netchell chama a história de Leo Giudice e Rosa Luxemburgo de, entre aspas, uma das grandes e trágicas histórias de amor do socialismo. Fecha aspas. E não é preciso discordar desse veredito se entender que não foi entre aspas, ciúme cego e autodestrutivo, fecha aspas, que provocou a tragédia final em suas relações, mas sim a guerra e os anos de prisão, a Revolução Alemã condenada e o final sangrento. Leo Giudice, cujo nome Netchell também resgatou do esquecimento, era uma figura muito notável e, no entanto, típica entre os revolucionários profissionais. Para Rosa Luxemburgo, era definitivamente masculino generis, o que seria uma considerável importância para ela. Preferia Graf Weber Westerp, o que tinha uma considerável importância, o líder do Partido Conservador Alemão, fecha parêntese, e todos os luminares socialistas alemães, porque, entre aspas, como dizia, é um homem. Havia poucas pessoas que ela respeitava, e hoje encabeçava uma lista onde, com certeza, só se poderia inscrever os nomes de Lenin e Franz Mehring. Ele era decididamente um homem de ação e paixão, sabia como agir e sofrer. É tentador compará-lo a Lenin, a quem lembra um pouco, exceto em sua paixão pela anonimidade e por mexer seus pauzinhos por trás dos bastidores, além de seu amor à conspiração e ao perigo, coisa que deve ter lhe dado um encanto erótico adicional. Era realmente um Lenin manqué, mesmo em sua inabilidade para escrever, no caso, entre aspas, total. Parêntese, como Rosa observou no retrato vivo e realmente muito amoroso em uma de suas cartas, fecha parêntese, e sua mediocridade como orador público. Ambos os homens tinham um grande talento de organização e liderança, mas nada mais. De forma que se sentiam impotentes e supérfluos quando não havia nada a fazer e eram deixados a si mesmos. Isso é menos perceptível no caso de Lenin, pois nunca ficou totalmente isolado, mas Giudice, desde cedo, havia brigado com o Partido Russo devido a uma discussão com Plekhanov,
o papa da imigração russa na Suíça durante os anos 90, que considerava o jovem judeu autoconfiante, recém-chegado da Polônia, como uma, entre aspas, versão em miniatura de Nietzsche, fecha aspas. O resultado foi que ele, segundo Rosa Luxemburgo, entre aspas, completamente desenraizado, vegetou, fecha aspas, por muitos anos, até que a Revolução de 1905 lhe ofereceu sua primeira oportunidade. Entre aspas. Subitamente, ele não só alcançou a posição de líder do movimento polonês, como também do russo. A SDKPIL obteve proeminência durante a Revolução e tornou-se mais importante nos anos seguintes. Georgiches, embora pessoalmente não escrevesse uma única linha, entre aspas, manteve-se, não obstante, a verdadeira alma, fecha aspas, escrevesse de suas publicações, fecha parêntese. Teve seu último e breve momento importante quando, completamente desconhecido na SPD, entre aspas, organizou uma oposição clandestina no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Abre aspas, sem ele não teria existido a Spartakusbund, que, ao contrário de qualquer outro grupo de esquerda organizado na Alemanha, por um curto período, tornou-se uma espécie de, entre aspas, grupo ideal de iguais, fecha aspas, abre parênteses. Evidentemente, isso não quer dizer que Georgiches fez uma revolução alemã. Como todas as revoluções, não foi feita por ninguém. A Spartakusbund também estava, entre aspas, mais seguindo do que fazendo acontecimentos, fecha aspas, e o parecer oficial de que o, entre aspas, levante de Espartacus, fecha aspas, em janeiro de 1918, foi provocado ou inspirado por seus líderes, Rosa Luxemburgo, Liebknecht, Georgiches, é um mito, fecha aspas, fecha parêntese, perdão. Nunca saberemos quanto as ideias políticas de Rosa Luxemburgo derivaram das de Georgiches. Nem sempre é fácil, num casamento, separar as ideias dos cônjuges. Mas o fato de ter fracassado onde Lenin triunfou deve-se pelo menos tanto à circunstância, ele era judeu e polonês, como por sua menor estatura. De qualquer forma, Rosa Luxemburgo seria a última pessoa a levantar isso contra ele. Os membros do grupo de iguais não se julgavam segundo essas categorias. O próprio Georgiches teria concordado com Eugène Leviné, também um judeu russo, mais jovem, que dizia: somos mortos em licença, fecha parêntese, fecha aspas. Foi essa disposição que o afastou dos outros, pois nem a Lenin, a Trotsky ou a própria Rosa Luxemburgo teria ocorrido um pensamento desses. Somos mortos em licença. Entre aspas, palavras de Eugène Leviné, um judeu russo, embora mais jovem, que dizia: somos mortos em licença. Foi essa disposição que os afastou dos outros, pois nem a Lenin, a Trotsky ou a própria Rosa Luxemburgo teria ocorrido um pensamento desses. Após a morte dele, Georgiches recusou-se a abandonar Berlim por razões de segurança. Entre aspas, alguém tem de ficar para escrever todos os nossos epitáfios, fecha aspas. Foi preso 2 meses depois do assassinato de Liebknecht em Luxemburgo e baleado pelas costas no posto policial. Sabia-se quem era o assassino, mas, entre aspas, jamais se fez tentativa alguma de puni-lo, fecha aspas. Ele matou outro homem da mesma maneira e assim continuou sua carreira com promoções da polícia prussiana, fecha aspas.
Tais eram os mores da República de Weimar. Ao ler e recordar essas antigas histórias, adquire-se uma dolorosa consciência da diferença entre os camaradas alemães e os membros do grupo de iguais. Durante a Revolução Russa de 1905, Rosa Luxemburgo foi detida em Varsóvia e seus amigos coletaram o dinheiro para a fiança, provavelmente fornecido pelo Partido Alemão. O pagamento da fiança foi suplementado, entre aspas, com uma ameaça não oficial de represália. Se acontecesse alguma coisa a Rosa, eles retaliariam com ações contra oficiais proeminentes, fecha aspas. Jamais uma noção parecida de ação, entre aspas, entraria na cabeça de seus amigos alemães. Antes ou depois da onda de assassinatos políticos, quando se tornou notória a impunidade de tais feitos. Parte 4. Retrospectivamente, mais incômodas do que seus alegados erros, entre aspas, e certamente mais dolorosa para ela, são as poucas ocasiões cruciais em que Rosa Luxemburgo não esteve em descompasso, mas, pelo contrário, pareceu estar de acordo com os poderes oficiais do Partido Social Democrata Alemão, PSDA. Esses foram seus verdadeiros equívocos, e não houve nenhum que, ao fim, ela não reconhecesse e lamentasse amargamente. O menos prejudicial deles se referia à questão nacional. Ela chegara na Alemanha em 1898, vinda de Zurique, onde fora aprovada em seu doutoramento. Um minuto para tomar água.